Se eu tivesse um pedido para fazer para quem mora aqui em São Luís, é que não deixasse de assistir esse vídeo antes de votar no dia 15 de novembro. Nós temos hoje 5 candidatos da máquina pública. 4 são governistas e 1 é oposicionista. A gente vai falar um pouquinho sobre esses candidatos e não vou ofender ninguém, mas a gente precisa pontuar, porque o processo eleitoral ele é uma grande ilusão nesse momento. Muitas histórias são contadas pela ótica dos marqueteiros e eles vendem um produto na época da eleição. Então a população não pode ser exposta a uma possibilidade de ser enganada. A gente precisa falar justamente disso, a gente não pode deixar as pessoas serem simplesmente enganadas. Um desses candidatos, por exemplo, que para mim é o mais perigoso de todos, ele vende a ideia de que ele é filho do povo, mas ele sempre foi de classe média. Trabalhou comigo no Socorrão, inclusive. Quer passar a ideia de que não é filho de político, mas ele é filho adotivo do governador na política. O governador entregou um PROCON para ele se eleger, para ele usar. Quando ele saiu, ele deixou um familiar, hoje familiar dele lá, e tomou de conta daquilo ali. Imagina, mais de 300 funcionários comissionados ao dispor dos delírios de uma pessoa que queria aparecer a todo custo e que apareceu tanto que se elegeu deputado, mas utilizando a máquina, fazendo a mesma coisa que todos os velhos políticos, as velhas práticas fazem. Um candidato que tem 3 mandatos de deputado, gosto dele, um sujeito boa praça, mas você nunca viu esse candidato discutindo São Luís, um mandato sempre muito apagado, mas que do nada ele pegou um plano de governo, uns apoios políticos. Esse plano de governo dele, inclusive, não diz nada com nada, e aí ele começou a criar um discurso também ensaiado por marqueteiro que vai liderar a cidade, vai fazer as coisas acontecerem. Eu não sei como alguém tão jovem tem tão pouca garra, que vai até muito pouco na Assembleia, vai ter condições de ser um prefeito que vai mobilizar a cidade. Cara, o desafio para uma cidade como São Luís, para fazer virar esse jogo da cidade, ele tem que ter muita força dentro dele. E eu não vejo isso nele. Quando foi secretário de governo, fez uns programas com alcance bem pequeno, mas que de fato eles são bons para fazer mídia, porque você pega uma pessoa, dá um carrinho de cachorro quente para ela, aquilo ali gera uma renda, colhe um depoimento, isso emociona mesmo, as pessoas querem a oportunidade, mas foi só isso, um programa que teve muito pouco alcance. O outro é uma situação bem complexa. Para mim, assim, talvez a mais complexa, porque envolve uma série de incoerências. O candidato se fez, nos últimos anos, na política, puxando o saco do governador. Ele disse que sempre teve lado. Lá atrás ele já estava do lado da Roseana, estava no partido que hoje, por exemplo, é do Mourão. Foi deputado estadual 8 anos, se elegeu sempre em cima de política tradicional, do interior, com base em apoio familiar. Nunca apresentou uma proposta legislativa por São Luís. Isso aí não estou falando mal, mas me incomoda. Você olha o site da Assembleia Legislativa, ele está lá, ele apresentou 5 projetos de lei em 8 anos. 5 projetos em 8 anos de mandato. Por fim, o candidato que lidera as pesquisas. Se elegeu com a história clássica da política maranhense. Herdou o mandato, que era da família, deu sorte no debate com um monte de candidatos que não estavam nem um pouquinho preparados. Foi vergonhoso, cara, aquilo ali. Tem disponível no YouTube, você se sente mal de pessoas com aquele nível de despreparo se colocarem como opções viáveis para a cidade. E aí ele foi bem. Depois disso ele cresceu, ele teve aquele boom. Tinha uma rejeição a Edivaldo, as pessoas queriam alguém para ser o anti-Edivaldo. E aí ele começou a achar que estava trabalhando pela cidade. E aí para ele trabalhar é só mandar emenda. Quando a gente compara, ele apresentou 327 propostas em 8 anos. Eu apresentei 1.053. Se você fizer um ajuste de propostas no tempo, ele 327 em 8 anos e eu 1.053 em menos de 2 anos, ele fez 10 vezes menos do que eu. Esses 5 receberam milhões de reais dos partidos e todos eles têm apoio de figurão da política. Claro que isso vai tornar a campanha deles muito mais poderosa na rua, nas redes, tem mobilização.
até servidor comissionado, servidor efetivo, às vezes ele segue comando desses secretários, desses deputados, tudo isso aí. São mais de 2.000 cargos comissionados, são mais de 6.000 funcionários de serviços prestados. Gente que com um estalar de dedos é demitida. Então ela vai para a rua, ela forma um exército mesmo com essas 8.000 pessoas. E quem é o prefeito de São Luís, se for utilizar essa força política, ele tem um grande poder na cidade. Então tem uma disputa por conta desses cargos que servem para fazer favores para gente muito poderosa. Aí você me pergunta agora, por que eu estou nisso aqui? Eu me preparei a vida toda, cara, eu sempre estudei para fazer bem feito tudo que eu fiz. Eu acho que o que faz diferente nesse processo todo é que eu já estou realizado materialmente. A realização material, apesar de não dizer que eu tenho reservas para não trabalhar mais, ao contrário, eu continuo trabalhando, eu dou plantão no interior, eu trabalho aqui bastante, eu não larguei a medicina como esses outros prefeitos, inclusive, que foram médicos aqui na cidade. O próprio doutor Jackson, Tadeu, quando eles se elegeram, eles já não eram mais médicos. Eu já vou pelo caminho contrário, eu continuo exercendo minha profissão. Eu acho que isso que me faz mais forte nesse processo. Uma das nossas maiores diferenças é a certeza que eu tenho de que se isso tudo acabasse hoje, eu tenho para onde voltar. Eu tenho para onde voltar. Meu maior patrimônio está aqui, né? E principalmente está aqui. Eu amo o que eu faço em todas as dimensões da minha vida. Eu jamais quis ser um político profissional. Eles só têm isso, a política profissional. Eu faço isso aqui por vocação, por ideal. Eles têm medo, por exemplo, do nosso crescimento. Imagina um cara como eu, num partido com 16 segundos, que conquistou seu mandato sem pedir para o Flávio Dino, sem pedir para o Edivaldo, sem pedir para o pai, sem pedir para a mãe, para o marido, sem ser secretário de Estado, que chegou lá, que cria uma liga com a população, que passa de 5%. População tão cansada como está dos políticos, quem que não tem certeza que as pessoas iriam vir com a gente? Então eles começam a criar essa coisa de que a gente está sempre com 1%, 2%, 2,5%, 3%, mas nunca tiram a gente disso aí. Só que o sentimento nas ruas, ele cada vez cresce mais, porque as pessoas assistiram os debates. E apesar deles quererem criar a impressão de que apenas eles têm chance, não é assim. Você que diz ali na urna quem vai ser o teu prefeito. Na hora que você apertar 90, que 120.000 pessoas apertarem 90, não precisa todo mundo votar na gente no primeiro turno, mas se 120.000 pessoas decidirem, e você pode decidir agora votar na gente, o voto vai aparecer. E as pesquisas, de fato, elas vão mostrar o que são hoje instrumentos de manipulação do processo. Eles têm medo do que a gente pode fazer pela cidade. Precisa agora desse ponto de virada, e a gente representa bem isso, porque dentre todas essas candidaturas, só quem reúne a possibilidade do preparo, de ter a experiência política, de ter sido o deputado que mais apresentou projetos, propostas na Assembleia, quem mais aprovou os projetos nos últimos 2 anos também. A gente tem essa experiência somada com o preparo, mas acima de tudo, a gente não está amarrado como essa turma está. Eu quero ser prefeito de São Luís para servir mesmo, para deixar uma boa história nessa passagem. Se possível, 4 anos, depois mais 4 anos, e aí a gente entrega para quem vier depois uma cidade, não vai ser uma cidade completamente diferente, eu tenho certeza absoluta disso, mas uma cidade que a gente conseguiu organizar, a gente conseguiu dar um norte no trânsito, no transporte, nas finanças da cidade. Meu nome é Iglesias Moisés e o meu número é 90.